Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, que a paz e a luz esteja iluminando os seus lares e os seus corações. Aqui nós vamos fazer o estudo do livro Os Exilados da Capela, estamos no capítulo 5, As Encarnações na Segunda Raça. É um livro da editora Aliança, autor Edgar Armon, estudo, por isso que vos fala, Gelson Garcia de Carvalho. Muita paz a todos nós e que possamos sintonizar com os nossos protetores, nossos mentores, para começarmos a entender a importância de entender a questão dos exilados. Porque quem são os exilados e quem seremos os exilados? Temos que também nos incluir, porque é um conjunto de qualidades que às vezes não conseguimos atingir para ficarmos no planeta. Quando cessou o trabalho de integração de espíritos animalizados nesses corpos fluídicos e terminaram sua evolução, aliás, muito rápida, nessa raça padrão, o planeta se encontrava nos fins do seu terceiro período geológico e já oferecia condições de vida favoráveis para seres humanos encarnados. Já de há muito, seus elementos materiais estavam estabilizados no cenário e o cenário foi julgado apto a receber o rei da criação. E é interessante que o Edgar Armon coloca como rei da criação o ser humano, né? Não o leão. O processo evolutivo, ainda em hominídeos, aqueles seres bem primitivos, com raciocínio e inteligência bem limitada, lá na base, para chegar à hora dos seres humanos reencarnar, levou-se milhões e milhões de anos. E um detalhe que ele coloca é que essa raça padrão que iria reencarnar já estava aguardando no plano espiritual o momento de poder reencarnar. Ou seja, eram espíritos que já tinham feito um processo evolutivo anterior em outro planeta para vir dar o impulso da raça humana na Terra. E a gente vai entendendo, conforme vai fazendo o estudo das obras básicas, que a migração dos espíritos é uma coisa extremamente natural e necessária para o processo de desenvolvimento. Existem planetas muito primitivos que até que eles cheguem a uma condição mais purificada, eles vão ser um berçário de almas recém-saídas do reino animal para o reino hominal. Ali as almas vão fazer o primeiro estágio. Leva de milhares e milhares de anos. Cumpriu-se determinados padrões de aquisição de valores, vai para um planeta melhor, vai para outro melhor, porque o universo é infinito, cheio de planetas, com as mais variadas condições de vida. Portanto, os espíritos migram segundo as suas possibilidades e necessidades. Iniciou-se, então, essa encarnação nos homens primitivos, formadores da segunda raça-mãe, que a tradição esotérica também registrou com as seguintes características: espíritos habitando formas mais consistentes, já possuidores de mais lucidez e personalidade, porém ainda não fisicamente humanos. Ainda eram hominídeos, estavam na transição inicial para se chegar ao ser humano. Vamos colocar isso aí 2 milhões de anos atrás. Isso daí é pouco, ainda seria pouco, mas vamos colocar 2 milhões de anos, que é uma coisa muito distante, tá certo? Dessa transição. O número foi só didático, tá? Pra vocês saberem que tem muito tempo isso. Iniciou-se, com esses espíritos, um estágio de adaptação na crosta planetária, tendo como teatro o grande continente da Lemúria. Esta segunda raça deve ser considerada como pré-adâmica. Então, essa segunda raça, já mais aperfeiçoada do que a primeira, mas ainda muito aquém da terceira, foi criando as condições para que viesse uma raça melhor. A questão da Lemúria e Atlântida tem muitas lendas, muitas ficções, e nós temos que começar a entender mais para frente, ele vai falar mais sobre isso. Aí a gente entra em mais detalhes, para não ficar repetindo muito. Mas Lemúria era uma parte continental mais para os polos e Atlântida mais para o centro.
Os continentes tal quais existem hoje não eram assim. Eles foram partes que foram afundadas e partes que foram emergidas. Estava-se nos albores do primeiro quaternário, começando a quarta fase do processo evolutivo da Terra. Os homens dessa segunda raça em quase nada se distinguiam dos seres seus antecessores símios. Eram grotescos, animalizados, inteiramente peludos, enormes cabeças pendentes para a frente, braços longos que se tocavam os joelhos, ferozes, de andar trôpego e vacilante, e em cujo olhar, inexpressivo e esquivo, predominavam a desconfiança e o medo. E não poderia ser diferente. Um mundo totalmente primitivo, cheio de feras gigantescas, e precisava ser bastante feroz para enfrentar aquelas feras e se sobrepor ao meio. Então, foram várias etapas úteis e necessárias ao processo de evolução. A questão dos dinossauros, o Tiranossauro Rex, que era o mais violento de todos, o carnívoro, a gente tem uma teoria para a extinção dele. Os seres humanos, à medida que foram ficando mais inteligentes e diante dos riscos que era encontrar uma fera daquela, e poucos escapavam quando o encontravam, foram desenvolvendo técnicas para tentar eliminá-los. E nisso, uma delas era achar os ninhos, para pegar os ovos, comer ou destruir. Aqueles espíritos eram mais inteligentes e, ao achavam os ninhos, pegavam os ovos, matavam. Pegavam para comer aqueles ovos ou simplesmente destruíam por questão de sobrevivência. Eles não foram reproduzindo, foram se diminuindo, e quando eles conseguiam, com as armas que eles tinham, com que eles pudessem ter, eles os eliminavam, e com isso eles foram extintos. Não é uma teoria bem simplória, mas bastante útil. Os outros grandões herbívoros, por vários fatores, eles podem ter sido extintos, inclusive os homens se tinham incomodados com aqueles gigantes, que eles não eram tão amistosos como a gente pensa assim. Ali no meio deles, comendo as coisas que eram deles, eles foram sendo eliminados. Naturalmente, o ser humano, ele sempre vai tentar se impor para dominar aquela região, aquele espaço, com qualquer coisa que tenha ali atrapalhando ele vai querer eliminar. E conseguiram, em determinadas regiões, foram sendo todos eles eliminados e deixaram de existir aqueles animais gigantescos. É uma teoria muito simplória, apenas uma teoria, mas entendendo um pouquinho de como pensa o ser humano, diante de um adversário, ele vai tentar minar e exterminar com aquele adversário. Aí, se você vai achar, não, mas eram muitos, então, tudo bem, eu não vou discordar da sua teoria, é apenas mais uma. E quem é o detentor da verdade sobre a extinção dos dinossauros? Alimentavam-se de frutos e raízes, viviam isolados, escondidos nas matas e nas rochas, fugindo uns dos outros, vendo as feras que os rodeavam por toda parte, seres semelhantes a eles mesmos, e procriavam-se instintivamente, sem preocupação de estabelecer entre si laços de afeto ou de intimidade permanente. Quem olhasse então o mundo não diria que ele já era habitado por seres humanos. Se nós chegássemos lá e olhar, ou assistirmos um filme, um vídeo sobre aquela época, mas isso não é ser humano, mas era ali o germe do ser humano. O processo de evolução da raça humana estava então estabelecido. Essa segunda raça evoluiu por muitos milênios, dando tempo a que se procedesse a necessária adaptação ao meio ambiente, até que, por fim, com o desabrochar lento e custoso da inteligência, surgiu entre seus componentes o desejo de vida comum que, nessa primeira etapa evolutiva, era visceralmente brutal e violento. Passou-se milênios vivendo de uma forma bem selvagem, como hoje a gente vê os grandes gorilas, orangotangos, chimpanzés, até que, num determinado momento,
eles começaram a se organizar em sociedade. E esses macacos hoje em dia já têm uma estrutura de organização em sociedade que dá para a gente ver que aqueles seres primitivos, então, se a gente for fazer uma analogia, eles se organizaram melhor e se estruturaram melhor antes que a gente pense, talvez. Se for fazer analogia com os símios que existem hoje. Os ímpetos dos sexos nasceram de forma terrivelmente bárbara, e os homens saíram furtivamente de seus antros escuros para se apoderarem pela força de companheiras inconscientes e indefesas, com as quais geravam filhos que se criavam por si mesmos, ao redor do núcleo familiar como feras. Se a gente for avaliar como vivem as tribos dos grandes macacos, a gente vai fazer uma comparação de como eles viviam. Não era muito diferente. Até se organizar em família levou-se muito tempo. Com o correr do tempo, entretanto, essa proliferação desordenada e o agrupamento forçado de seres do mesmo sangue obrigaram os homens a procurar habitações mais amplas e cômodas, que encontraram em grutas e cavernas naturais, nas bases das colinas ou nas anfractuosidades das montanhas. Então, eles não sabiam como construir uma casa, eles queriam se abrigar, ou achavam uma gruta ou cavavam uma para eles. Eles iam procurar um abrigo da natureza de alguma forma. Sua inteligência ainda não bastava para a idealização de construções mais apropriadas e, assim surgiram os trogloditas da Idade da Pedra, em cujos olhos, porém, já a esse tempo, luziam os primeiros fulgores do entendimento e cujos corações já de alguma forma se abrandava ao calor dos primeiros sentimentos humanos. Nessa fase agora, que já tem uma inteligência mais desenvolvida, já procura construir alguma coisa para ele sobreviver, já começa a ter um lampejo no olhar de inteligência, de sabedoria, de compaixão, começa a brotar os primeiros sentimentos. Eis como eles foram vistos pelo espírito de João, o evangelista, em comunicação dada na Espanha, nos fins do século passado. O trecho aqui agora vai estar no livro Roma e o Evangelho de Pelinser. Adão não tinha vindo, porque eu via um homem, 2 homens, muitos homens, e no meio deles não via Adão e nenhum deles conhecia Adão. Eram homens primitivos, esses que meu espírito absorto contemplava. E João fala da visão que ele teve desse mundo primitivo do processo de evolução sem o Adão. Era o primeiro dia da humanidade, porém a humanidade, meu Deus, que humanidade! Muito, muito aquém do que nós imaginamos hoje, do que nós podemos vislumbrar hoje em dia. Era também o primeiro dia do sentimento da vontade e da luz, mas de um sentimento que apenas se diferenciava da sensação, de uma vontade que apenas desvanecia as sombras do instinto. Então tudo ali era tudo relativo, tudo era muito vago, não tinha ainda aquela expressão do sentimento humano, não tinha ainda aqueles ideais superiores de um ser humano. Começava a desenvolver o sentimento. Primeiro, que todo o homem procurou o que comer. Após procurou uma companheira, juntou-se com ela e tiveram filhos. O processo, primeiramente, se preocupam com o estômago. Vamos procurar o que comer. O que comer? A lei da sobrevivência. Aí depois os instintos naturais, os hormônios levam a procurarem se atraírem-se mutuamente o homem, o macho e a fêmea, e começam a aparecer os filhos, que eles nem entendiam muito bem como que aquilo aparecia. Meu espírito não viu o homem do paraíso, via muito menos que o homem, coisa pouco mais que um animal superior. Bacana como o João fala, né? Ele está vendo, mas ele está tentando trazer para a gente
de uma forma bem didática, sem nos constranger, sem nos chocar. Seus olhos não refletiam a luz da inteligência. Sua fronte desaparecia sob o cabelo áspero e rijo na cabeça. Sua boca desmensuradamente aberta prolongava-se para adiante. Suas mãos pareciam com os pés e, frequentemente, tinham o emprego destes. Uma pele pilosa e rígida cobria as suas carnes duras e secas, que não dissimulava a fealdade do esqueleto. Nada de beleza. Era quase um símil, esses primeiros homens. Se tivesseis visto como eu, o homem do primeiro dia, com seus braços magros e esquálidos caídos ao longo do corpo e com suas grandes mãos pendidas até os joelhos, vosso espírito teria fechado os olhos para não ver e procuraria o sono para esquecer. Então, João Evangelista era um grande vidente e ele pôde ver os registros acásticos desses primeiros homens que surgiram na Terra, trazendo para nós uma demonstração de quão bonitinhos eles eram. Seu comer era como devorar, bebia abaixando a cabeça e submergindo nos grossos lábios nas águas. Seu andar era pesado e vacilante, como se a vontade não interviesse. Seus olhos vagavam sem expressão pelos objetos, como se a visão não se refletisse em sua alma. Aquele olhar que só olha à procura de comida, sem nenhuma vivacidade, sem nenhuma expressão. Espíritos muito primitivos, muito necessitados do amor, muito necessitados do desenvolvimento dos sentimentos, o que levou milênios. E seu amor e seu ódio, que nasciam de suas necessidades satisfeitas ou contrariadas, eram passageiros como as impressões que se estampavam em seu espírito e grosseiros como as necessidades em que tinham sua origem. E por isso a gente vai vendo que a forma deles se expressarem não guardavam amor, mas também não guardavam ódio, tudo era passageiro. E todas as suas necessidades, eles iam dentro da necessidade de comida, procuravam comida, de água, procuravam água. Não tinha ainda padrões estabelecidos do entendimento maior. O homem primitivo falava, porém, não como homem. Alguns sons guturais, acompanhados de gestos, os precisos para responder às suas necessidades mais urgentes. É só a gente ver os símbolos como que eles comunicam. Sons guturais, aqueles guinchos, grunhidos, e o gesto que vai ser provocativo, vai ser de receptividade, ou seja, irão tomar ali uma série de ações condizentes com a necessidade que eles enxergam naquele momento, naquela necessidade instantânea. Depois passa. Fugia da sociedade e buscava a solidão. Ocultava-se da luz e procurava indolentemente nas trevas a satisfação de suas exigências naturais. Por que queria ficar no sol? O corpo todo coberto de pelo já ia incomodar, então procurava as sombras e ficavam vagando entre as sombras, tais quais os símios atualmente. Para a gente ter uma comparação de como eles viviam, só que eles eram mais aperfeiçoados fisicamente e também intelectualmente. Era escravo do mais grosseiro egoísmo. Não procurava alimentos senão para si. Chamava companheiras em épocas determinadas quando eram mais imperiosos os desejos da carne e, satisfeito o apetite, retraía-se de novo à solidão sem mais cuidar da prole. Fazia sua parte. E, logicamente, quando ele procurava a fêmea, se ela não cedesse, certo? O homem primitivo nunca ria, nunca seus olhos derramavam lágrimas. E seu prazer era um grito e a sua dor
era um gemido. Não sorria, não chorava, apenas ou gritava ou gemia. O pensar fatigava-o, fugia do pensamento como da luz. A preguiça de pensar, a preguiça de querer se inteirar, a preguiça de querer estar cultivando a sua intelectualidade. E mais adiante acrescenta. Então, ele está colocando aqui o trecho de João Evangelista, do livro Como o Evangelho, que traz para a gente aquilo que João viu daquele ser primitivo, as suas dificuldades e as suas lutas para o aprimoramento da raça, aprimoramento da vida. Então, mais adiante acrescenta que já vem um outro tópico do livro. E nesses homens brutos do primeiro dia, o predomínio orgânico gerou a força muscular, e a vontade subjugada pela carne gerou o abuso da força. Dos estímulos da carne nasceu o amor, do abuso da força nasceu o ódio. E a luz, agindo sobre o amor e sobre o tempo, gerou as sociedades primitivas. A forma de escrever que é bem característica de João, lá no Evangelho. Ele vai fazendo as colocações curtas, mas muito objetivas, e já imprime naquela frase curta uma ideia mais ampla do que está querendo passar. E aqui ele vai nos mostrando que veio a predominância da força, a carne, a vontade era sempre subjugada pelo desejo da carne, esse abuso gerou mais força, dos estímulos da carne nasceu a centelhinha do amor, foi crescendo, foi desenvolvendo, e aí veio a força. Se ele tinha mais força, veio o ódio, o outro começa a ficar matutando uma forma de superar a força do adversário, e aí vem o ódio, né, que é uma racionalização de um amor doente, uma racionalização logicamente negativa. Depois, a luz, agindo sobre o amor e sobre o tempo, gerou a sociedade primitiva. A partir do momento que aquele sentimento de amor vai se estabelecendo, eles vão criando a sociedade as sociedades primitivas, embora pouco estruturadas. Mas, além disso, dessa questão para surgir as sociedades primitivas, dentre os animais, eles andam em bandos. Então, esses homens primitivos, certamente, a partir de um dado momento, eles começaram a se organizar em bandos até que eles ficavam mais fortes e se defendiam mais. Vejamos. A família existe pela carne, a sociedade existe pela força. Moravam as famílias à vista de todos, protegiam-se, criavam rebanhos, levantavam tendas sobre troncos e depois caminhavam sobre a terra. E aqui, já mais à frente, já organiza a família. Já começa a arrumar meios de sobreviver. Então constrói as casas sobre as árvores para ficar mais protegida das feras que estão embaixo. Lá naquelas Polinésias, de vez em quando, a gente vê documentário dessas pessoas assim, que elas vivem em casinhas em cima das árvores. E eu fico imaginando, para subir até aquela árvore, quantos caem pelo meio do caminho? Eles vão botando os galhos, igual o passarinho faz o ninho, vai botando os galhos, vai travando um galho com o outro, às vezes marra com cipó, que é o que eles têm, e constrói aquela casa lá em cima. O homem mais forte é o senhor da tribo. A tribo mais poderosa é o lobo das outras. Quem tem mais força vai dominar, assim como no reino animal. E aquelas tribos que vão ficando maiores, mais organizadas, elas vão começando a expandir seus tentáculos para absorver as outras, seja como escravo ou até mesmo como fonte de comida, que eles comiam-se mutuamente. As tribos errantes, como o furacão, marcham para adiante e, como gafanhotos, assaltam a terra onde pousam seus enxames. As tribos que eram errantes saíam comendo tudo que achavam pela frente, devorando tudo e indo mais para frente, acabou a comida ali, eles vão mais para frente, e assim eles iam
E como eles iam para lá, depois eles voltavam para cá, certo? E enquanto eles estavam indo, a natureza ia se refazendo, né? Que eles voltavam, já deixavam um rastro de destruição. Assim como, só um detalhe, então esse trecho estava no livro Rômulo Evangelho, que foi uma cópia que ele trouxe para o livro Exilado da Capela. Assim, como bem deixa ver o evangelista, no final de sua comunicação, com o correr dos tempos, as famílias foram se unindo, formando tribos, se amalgamando, cruzando tipos, elegendo chefes e elaborando as primeiras regras de vida em comum, que visavam preferentemente as necessidades materiais da subsistência e da procriação. Então, tudo que eles faziam era para sobreviver e procriar. Então, eram tribos que sempre já se aceitavam aquele mais forte dominando, até que eles mesmos escolhiam quem ia liderá-los, e a partir dali foram criando regras de vida. Isso levou milhares e milhares de anos. Bom, aqui nós temos o site da Editora Aliança, e você vai encontrar esses livros e muitos outros que vão te ajudar a iluminar a consciência, a iluminar os seus conhecimentos para enfrentar os obstáculos naturais de um mundo tal qual nós vivemos. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre em nosso redor, sempre nos impulsionando e nos iluminando.